Salve, meu povo! Hoje de manhã não teve Café com Notícia, vocês devem ter notado, né? Espero que tenham sentido falta. No entanto, foi porque eu tava numa outra agenda, super importante também, que eu quero dividir com vocês aqui agora, tá? Esse aqui é um corte de uma entrevista que eu concedi agora de manhã pro jornal O Coletivo e para um ecossistema de criadores de conteúdo aí, de canais progressistas aqui do Sul, tá? Então, fica com a nossa entrevista agora que eu fiz agora de manhã. Não se esquece de olhar a descrição do vídeo e o comentário fixado, porque ali tem todos os links de todos os canais aonde vai ser reproduzida essa entrevista. Se inscreve nesses canais, é muito importante, a gente tem que espalhar a voz dos trabalhadores por aí. E claro, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever se não tiver inscrito ainda, se tornar membro, dar essa força para nós, tá bom, pessoal? Fiquem com a entrevista aí então. Nosso trabalho vale mais uma campanha da Federação dos Comerciários e Comerciárias do Rio Grande do Sul, que através do Sindicomerciário Sapiranga e Novo Hamburgo apoia o nosso conteúdo para o grande Vale dos Sapateiros, Vale dos Sinos pelas ondas democráticas da Ferrabras FM. Nós estamos no ar também para a Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, para o Sindasp, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina, para a Durg Sindical, 46 anos em defesa da educação pública gratuita e de qualidade, e Sindi Bancários Porto Alegre, diga sim para quem defende você. Aliás, é a deixa para a gente conversar com o Sérgio Wolff, que hoje é coordenador de comunicação do Sindi Bancários Porto Alegre, mas antes disso era o nosso sindical influencer, e com isso eu já quero que tu nos explique para nós essa terminologia aí necessária, né? Parece que às vezes o movimento sindical não se percebe da sua tarefa de vanguarda, né, Sérgio? E não compreende os novos momentos aí. Então, alguns termos são importantes a gente já esclarecer, fixar aí. Bem-vindo ao Comunicação Popular, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia, Alan. Bom dia, Bruno. Muito obrigado pelo convite, inclusive, aí, da gente bater esse papo. É um desafio que eu estou aí encampando já tem alguns anos, mesmo antes de assumir um cargo de executiva no sindicato, enfim, eu entendi que era importante para nós a gente entender o nosso papel como alguém que influencia nas decisões da categoria, da sociedade, da classe trabalhadora. E esse termo influencer, ele é tão mal utilizado no dia a dia, em quesito principalmente comercial, né? Vai ouvir falar sobre influencer na internet, tu ouve falar daquela pessoa que tá te vendendo terreno no céu, que tá te vendendo creme pro rosto que não funciona, perfume que fede, né? Esse tipo de coisa que tem no rolê de rede social, né, quando o assunto é influenciador. No entanto, a vocação do dirigente sindical, a vocação do sindicalista, é uma vocação de influenciador. Né? Ele é um trabalho que exige um debate extenso, exige convencimento, exige deliberação constante com a categoria, e isso nada mais é do que um trabalho de influência sobre a categoria para, enfim, tentar, ao fim e ao cabo disso, né, construir consciência de classe dos trabalhadores, construir pouquinho, degrauzinho por dia, o caminho para a emancipação da classe trabalhadora. Então eu aproveitei aí um momento que a gente teve de isolamento da pandemia, né, e comecei a bolar essa ideia, né? Eu comecei em casa, daí computadorzinho, tentei arrumar uma webcam e tal, e vamos ver se funciona, vamos lá. Né? Eu já tinha algum contato com o pessoal do YouTube e comecei a pegar um pouco a manha, né, os caminhos, como é que a gente poderia fazer, o que, que dava para a gente tentar, e sair fazendo live, abrir a câmera e sair falando com o pessoal. E tô aí, já tem 3 anos e meio, mais ou menos, nessa estrada, né, construindo esse caminho via redes sociais para debater com os trabalhadores, né? A gente consegue ampliar o nosso espectro também, né? O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre região, ele é o maior sindicato de bancários do estado, mas ainda assim a gente dialoga com 10 mil trabalhadores. No momento que tu vai para a internet, tu não tem limite. Se tiver condições de fazer um bom trabalho de rede social, tiver espaço, tiver uma técnica adequada, o céu é o limite, tu fala com todo mundo, né? Eu acho que essa é a importância de a gente transcrever um pouco esse debate que a gente faz dia a dia aqui, que a gente está tão acostumado e às vezes até meio cansado dele, né? Mas
traduzir para outra linguagem, levar para outras pessoas que às vezes nem sabem como funciona um processo como esse, né? Um pouco isso a iniciativa, né? Sérgio, o Sérgio é bancário do Banrisul, né, Sérgio? Sim, trabalho no Banrisul, já tem 17 anos, fazer 18 anos de Banrisul agora esse ano. A batalha sempre, né? A gente está sempre É, eu, numa eu disputa queria, eu queria para. te questionar exatamente sobre isso, porque talvez no sindicalismo bancário o Banrisul seja uma das frentes mais difíceis aí, por tanto ataque que recebe, né? E de tantos lugares vêm ataques ao Banrisul, e o Banrisul se mantém, e se mantém muito por conta dos seus trabalhadores, seus servidores, né? E aí a gente vê que, inclusive, boas lideranças do movimento sindical vêm do Banrisul, é o teu caso, o caso de muitos aí que a gente, ao longo da história, encontrou, né? Tem o Bruno, por exemplo, conhece aí algumas, não vou citar aqui para não ser injusto, né? Mas tem alguns do coração que a gente carrega que vêm, são banrisulenses, depois, né, sindicalistas, e tem defendido o banco. Primeiro isso, né? Como é que é essa defesa assim quase que cotidiana, quase que permanente, né, da instituição que tu trabalha e com a tarefa de ter que levar isso ao movimento sindical e à comunicação? Quero tratar disso também depois, tenho perguntas nessa área também. Primeiro que é sempre um embate, às vezes até mesmo com os próprios colegas de base. A dicotomia que a gente precisa enfrentar todos os dias. Porque a gente tem que botar sempre na balança o que garante o direito do trabalhador bancário do Banrisul versus o que sustenta o banco enquanto banco público. Como a gente sustenta a vocação de banco público e, ao mesmo tempo, garante direitos aos trabalhadores e garante que o banco não viole os direitos do trabalhador. Então, a gente tem sempre que ter uma medida, né, sobre qual é o peso do pé que a gente vai meter na porta. Né? Tem que ter sempre em vista que a prioridade é a negociação, construir a negociação coletiva, construir acordos que nos garantam direitos dos trabalhadores frente à tentativa de exploração e, ao mesmo tempo, preserve, né, a saúde do banco, porque qualquer argumento que surgir, qualquer argumento possível de ser usado contra o banco será usado. É a nossa experiência quanto trabalhadores do Banrisul aqui. A gente tem sempre uma expectativa e sempre um trabalho muito intenso a cada 4 anos, quando vem o debate da eleição do governo estadual. Atualmente, né? Por quê? Porque é o momento que a gente vai pensar assim: o próximo governador vai ser o que vai vender o nosso banco? A questão é sempre essa. A gente enfrentou, no meio da pandemia, o debate do primeiro mandato do Eduardo Leite sobre privatizações. Nós tínhamos, em 2002, uma emenda constitucional no Estado que exigia plebiscito, consulta popular para a venda de empresas públicas, privatização, e a partir do fim do governo José Ivo Sartori, início do governo Eduardo Leite, se propuseram emendas à Constituição que anulavam essa exigência. Então a gente teve que, durante a pandemia, o ápice dela do isolamento social, sair fazendo carreata, fazendo, enfim, movimentação para lutar contra a proposta de emenda do governo Eduardo Leite, né? A gente conseguiu arrastar esse debate por praticamente um ano e meio quase, para evitar essa aprovação dessa emenda. Infelizmente, a conjuntura e a correlação de forças ela não nos permitiu que a gente tivesse êxito, né, a rejeição da proposta de emenda à Constituição. Então, as empresas hoje elas estão totalmente desprotegidas. Tanto que a Corsã já foi vendida, tanto que a CE, o que sobrou dela, já foi vendido também. E o Banrisul, junto com a Procergues, são os maiores ativos do Estado nesse momento. Talvez não em valor de mercado, né? O Banrisul, por ser um banco, é claro, tem valor de mercado e tudo mais, mas a Procergues muito mais pela questão realmente da inteligência de dados do Estado. Né? Hoje é o grande ativo, o grande desejo sempre para um negócio são os dados, né? E a Procergues lida com dados que não são só do Rio Grande do Sul. Então a gente fez uma batalha muito grande, no ano de 2021 principalmente, para tentar resistir a essa sanha privatista, né? Mas isso é constante, viu? É constante.
A cada notícia que possa sair na 0 hora, a gente precisa tentar sair fazendo algum material, fazer alguma campanhazinha, alguma coisa, para tentar desmentir, para tentar atenuar, porque tem gavião na volta o tempo inteiro, quando o assunto é Banrisul. A rapina está em volta sempre, está sempre rodeando, sempre esperando alguma coisa. Então a gente tem que ter sempre isso em mente quando a gente vai para batalha com bancos, né? Especialmente com o Banrisul. Claro. Sérgio, oi, desculpa, caí, desculpa, infraestrutura instalada, né? Caiu a internet, travou a minha. Sérgio, obrigado, bem-vindo. Eu tinha um monte de pergunta, né? Sou uma pessoa que sou muito atento, né, em relação a capital financeira, capa financeira de acumulação, rentismo, mas isso a gente poderia deixar para um segundo momento para não perder o embalo da luta sindical. Pergunta quase técnica. Foi muito difícil ajustar a linguagem? O debate que se faz, por exemplo, da chegada de um delegado sindical numa base bancária, num debate de assembleia, numa conversa entre correntes sindicais, sejamos sinceros, para chegar a ter essa linguagem de rede social, de internet, sem rebaixar o discurso. Tu acha que está chegando num ponto ótimo, um equilíbrio entre estética e conteúdo? A minha pergunta é quase técnica. Não, ela é bem técnica, né? E eu digo o seguinte, ela tem sido para mim um baita laboratório. Então, esse trabalho para mim tem sido muito assim, na tentativa e erro. A gente teve campanha salarial ano passado, tivemos aí o nosso dissídio, discussão de reajuste e tudo mais, e nós tivemos que testar muitas coisas, nós tivemos que fazer ações de rua diferentes para chamar atenção e tudo mais. E assim, a gente tem uma batalha que ela é muito mais interna do que externa às vezes. A gente tem ideias para levar para fora, a gente tem proposta para falar com as pessoas de uma maneira diferenciada, né? De podcast por aqui, nós temos uma galera que curte fazer um design mais arrojado e tudo mais, mas nós temos o sindicalista tradicional, né? Que às vezes acaba no afã de manter, enfim, um ritmo, um roteiro de trabalho e tudo mais, a gente acaba esbarrando nisso e tendo que fazer alguns embates internos, né, para construir essa linguagem. Às vezes a gente tenta propor assim, vamos fazer um meme para alguma coisa, porque isso aqui está muito escrachado, é muito ridículo o que estão fazendo nesse assunto aqui, vamos fazer uma piada sobre isso. E às vezes a gente tem a resistência, né? Não, mas peraí, isso é um assunto sério e tal. Eu sei, é um assunto sério, é importante tratar dele, e justamente por ser importante tratar dele, a gente precisa ridicularizar a postura do banco. Então a gente precisa fazer um convencimento, às vezes até mesmo um letramento digital para construir essa linguagem, né? Então nós estamos chegando, sim, muito perto de construir alguma coisa que vá nos levar ao ponto ótimo. Né? Nós estamos longe ainda do ponto ótimo, tá? Eu acho que tem muita coisa para atualizar. E muita coisa para a gente se aprofundar na técnica, inclusive, para a gente tratar sobre os dados da categoria, os dados da sociedade, como alcançar aquele público que tu precisa naquele momento exato. Tudo isso ainda requer muito trabalho técnico para se chegar nisso. Mas a gente está tentando atualizar sempre a linguagem, construir outras linguagens para isso, né? Então, o esforço ele tá envidado, né? E a gente está tentando chegar nesse momento aí que a gente vai dizer o seguinte, olha, acho que nós estamos conseguindo. Eu estou fugindo de uma reunião nesse momento aqui, inclusive, que é para tratar de uma pesquisa sobre consumo, sobre hábitos de consumo de mídia dos trabalhadores em geral e dos trabalhadores bancários também. Justamente para a gente ter mais informação sobre isso e ver como é possível atuar de uma forma melhor, né? Só para embalar rapidinho, Alan, só um segundinho. O efeito Latuf não foi didático, não? Porque cada cartão do Latuf é uma bomba atômica, né, para o nível de classe. Teve algum efeito didático? Tantos anos com o Latuf desenhando e difundindo? Poxa, o Latuf é um baita parceiro nosso que a gente sempre que possível encontra um caminho para trazer algum material dele, contratar alguma coisa, né? Porque a batalha contra a PEC dos anos 80 foi um exemplo. A gente conseguiu traduzir, assim... Eu fiz aquele briefing até de uma charge do Eduardo Leite e os ratos da Assembleia Legislativa, né, acabando com as estatais e tudo mais, aquilo ali virou um ícone para nós. E é isso, a gente precisa encontrar caminhos que simplifiquem a linguagem e que tu consiga olhar uma ilustração, uma foto e entender o recado. Né? A perseguição que a gente faz aqui é essa, né? Ter questões assim, imagens, vídeos icônicos e a gente consiga identificar o que está sendo dito. Uma foto, com uma imagem, com uma frase no máximo, né? Porque a linguagem de rede social de hoje é assim que a gente vai alcançar mais pessoas, não adianta, é inevitável.
pode fazer estratégia de WhatsApp para conversar, para mandar material, para tudo mais, mas tu só vai conseguir realmente alcançar mais pessoas no momento que tu tiver uma ilustração, e aquela ilustração dê o recado inteiro, ou o mais próximo do inteiro possível, e depois a gente descreve, né? É isso. Sérgio, eu queria... Quando foi necessário produzir um panfleto, os trabalhadores se juntaram, foram lá, construíram uma prensa e botaram para a rua o panfleto. O panfleto precisa de papel, precisa da tinta e precisa da prensa. Quando foi necessário os trabalhadores falarem, né, de forma mais ampla, tá aí os exemplos, Rádio Brasil Atual, a TVT, sinais abertos, utilizando antena, foram atrás, resolveram a tecnologia, começaram a difundir. Os bancários de Porto Alegre deram um passo importante há 2 anos atrás com o Estúdio Hall, né, que não é só interno, né? Tem um conjunto de articulações com diversas entidades que produzem a partir dessa infraestrutura que o sindicato compreendeu necessária para colocar para fora um conjunto de conteúdos. Se utiliza das plataformas, mas precisa lá da câmera, da mesa, do microfone, da sala, do técnico, né? da produção, para que isso consiga ser feito e posto para fora. É como numa redação dos nossos impressos, precisa de alguém que escreva, alguém que ilustre, alguém que mande para a gráfica, né, para que o panfleto consiga, o jornal, enfim, consiga sair para a rua. Eu queria te perguntar sobre esse momento de transição, ou talvez de apropriação das tecnologias que os bancários de Porto Alegre têm feito e que, querendo ou não, é um modelo, né, que a gente precisa enxergar, está acontecendo, né? Tem uma integração, tem a plataforma, tem por onde, tem a estrutura, a macroestrutura, a infraestrutura, né? E eu queria que tu tratasse sobre isso. Qual é a importância desse momento de transição que os bancários estão passando e qual é o recado que fica para o conjunto dos movimentos sociais, em particular o movimento sindical, que ainda tem as suas estruturas. É possível que a gente encontre um sindicato que ainda tenha mimeógrafo. Então, só para dar o corte aí para o que precisa ser feito para que a gente consiga fazer com que esse ecossistema que está se construindo se potencialize e seja de fato uma ferramenta contundente que vá levar a classe trabalhadora direção, informação, enfim. A intenção aqui com o nosso estúdio, com a infraestrutura que a gente construiu, é de ela ser um hub para trabalhadores, né, para passar a mensagem, né, ser realmente um hub de comunicação para os trabalhadores. Nós já temos algumas parcerias muito importantes aqui, né, tem a Brasil de Fato, que faz conosco, tivemos até pouco tempo atrás aí um conteúdo semanal da CUT também, mas a gente precisa ampliar, né? Eu acho que o recado é esse, tragam ideias, sabe? Tragam ideias, tragam sugestões, façam propostas para a gente construir esse espaço como um espaço vivo, uma grade viva, né? A gente tem agendas aí que são fixas, semanais, enfim, então dá para se organizar, é possível construir conteúdo gravado, conteúdo ao vivo. O importante, e que eu acho que isso é o que assusta um pouco o sindicalista tradicional, o importante é apostar na tentativa e erro e na consistência, sabe? Eu acho que a gente precisa ser consistente em tentar. Em algum momento a gente acerta alguma coisa e daí a gente investe naquilo. Então precisa tentar, sabe? Eu tô para bolar agora aqui, por exemplo, tô começando a rascunhar um projeto para a gente fazer um podcast voltado para a cultura pop. Uma coisa que, aparentemente assim, tá, mas por quê, né, e tal. Cara, vocês têm ideia da quantidade de nerdola que tem nos bancários? Quantidade de jovem que, enfim, joga online, tem seu videogame em casa, gosta de assistir sua série, seu filme, vai lá para assistir blockbuster da Marvel e tal. Cara, tu tem recado para passar para essas pessoas. E tu tem condições de prospectar essas pessoas pro recado que tu quer passar. Então vamos investir, vamos testar, entendeu? Tô bolando aqui. Tem uma piada na internet, até bem antiga, que fala o seguinte: se sindicato fosse chamado de guilda, toda essa horda de nerd trabalhador tava com a gente. E daí a gente usava a mesma terminologia deles, nós vamos juntar uma party agora para buscar o loot, não sei o quê. Resumo, estamos se unindo para uma greve para aumentar o salário, sabe? Então, assim, tu precisa traduzir as linguagens, precisa ter o sindicalista boleiro,
que nós já temos. Nós precisamos ter o sindicalista nerd, nós precisamos ter o sindicalista... Da mesma forma que o bolsonarismo se estabeleceu na comunicação, construindo diversas personas para dialogar, né? Ele construiu o Bolsonaro evangélico, o Bolsonaro do futebol, o Bolsonaro do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, o Bolsonaro do... Enfim, tudo que é tipo de aspecto da vida, o Bolsonaro, Deus, Pátria e Família, nós temos que ter, minimamente, bancário modulado também, entender essas pessoas e aproximar elas. Então nós temos que testar, sabe? Eu acho que o recado principal é esse. A gente precisa encontrar um caminho para vencer algumas barreiras e testar bastante, sabe? Na tentativa e erro nós vamos encontrar algum caminho. E a partir daí a gente consegue criar consistência também para aproximar mais pessoas. Perfeito. Dá tempo de mais uma, Bruno. Vai lá. Então, eu ia um pouco por aí, né? Sérgio, eu fiquei pensando também, eu sei que vou extrapolar um pouco o tema do debate, mas o conjunto de salas que existem sob propriedade de associações sindicais em centros urbanos do Brasil, tanto Porto Alegre é um exemplo, mas todo centro urbano brasileiro, isso ocorre. Poderia montar a maior escola noturna de trabalhadores do planeta, quiçá da América Latina, tenho certeza. Mas por algum lugar teria de começar. O Alan falou algo muito sério, né? Quando Porto Alegre foi tomada, na Guerra Geral 17, somente o jornal sindical rodava, porque os gráficos aprenderam a fazer jornal e aprenderam a escrever como jornalistas também. Não é o momento de pensar, eu sei que parece meio fantasioso, voltar a ter uma presença intensa, pelo menos nos centros onde tem concentração de sedes sindicais. E aí é momento mesmo, assim, tipo, estar presente fisicamente na rua, botar aquela faixa física mesmo, tipo, aquela faixa de aviso, marcar as cores, fazer um rodízio de sindicato para que a população veja a entidade. Eu sei que a entidade tem que defender o seu associado primeiro, mas que veja a entidade sindical como defensora dos direitos coletivos. Pensar algo como mapear os territórios urbanos com concentração sindical e fazer uma política integrada. É algo factível ou estou delirando aqui, fazendo longe demais? Bruno, eu assim acho como a isso. integração na produção, né, de comunicacional Isso. também, né? Isso. A gente tem as experiências aí tanto do Jornal dos Trabalhadores quanto dos jornais sindicais como um todo, o próprio Brasil de Fato. Nós temos referências boas aí no Rio Grande do Sul, como o Sul 21, Rádio Com. Não seria o momento da gente também propor, né, a possibilidade, não, olha, vamos ocupar o espaço da classe trabalhadora com a própria classe trabalhadora produzindo de forma convergente, fixando o horário, vamos tirar o povo da gaúcha, vamos botar o povo a nos ouvir, né? Enfim. Por isso, assim, ó, eu acho que a gente ouve esse discurso, eu, pelo menos, eu ouço esse discurso já tem uma década, sabe? E quando eu falo que eu ouço esse discurso, é assim, tu vai para um evento da confederação, tu vai para um evento da central sindical, né, e lá se fala de iniciativas. Central dos trabalhadores, vamos organizar aqui, vamos fazer um hub social, vamos construir aqui, usar um andar do prédio tal para fazer uma, sabe? Esses acaba virando o campo do sonho, Bruno, quando a gente começa a discursar demais e não pratica, não executa nada. Entendeu? Eu acho que esse é um problema que nos prende enquanto lideranças sindicais, sabe? Porque a gente acaba no quê? A gente acaba absorto na nossa realidade, na nossa rotina, da nossa categoria, da nossa empresa. É muito difícil encontrar braço para executar algumas coisas no dia a dia. E as pessoas acabam tendo que atender a sua base, acabam tendo que atender a sua empresa, a sua agência, né? Enfim, e isso acaba ficando de segundo plano até que se torna o campo da lenda, né? E não avança. A gente tem aqui algumas tentativas para construir espaços agora, né? Por exemplo, a gente tem um projeto para construir um prédio aqui no centro de Porto Alegre, um prédio adicional para o sindicato, uma nova sede, em que pelo menos um andar dela vai ser voltado para formação, para, enfim, estudo, para talvez até um dos projetos que a gente tem é uma parceria com o DIEESE para a Universidade dos Bancários. Uma possibilidade de construir realmente um espaço que as pessoas possam estar no sindicato e, ao mesmo tempo, estar se qualificando para o mercado de trabalho, se qualificando para aquilo que elas querem fazer. Mas eu acho que isso é pouco, sinceramente.
Eu quero um desses andares, e eu já estou brigando com o Luciano por isso, porque eu quero um desses andares porque eu quero ter um data center dos trabalhadores, por exemplo. É uma das coisas que a gente precisa nos dias de hoje, construir o nosso próprio monopólio de informação e de proteção de dados para evitar que a gente precise mandar tudo para Google, tudo para Amazon, tudo para Microsoft. São os nossos dados, os dados dos nossos trabalhadores, dados dos nossos sindicatos. A gente precisa encontrar um espaço que a gente possa construir parceria entre os sindicatos, entre categorias diferentes, entre centrais sindicais, e a gente faz o seguinte, coloca tudo aqui, vamos rachar esse aluguel, vamos rachar aqui a aquisição de equipamento, tal, não sei o quê, e agora os nossos dados estão preservados conosco. Não é na nuvem, né? Não é num prédio do Vale do Silício, é conosco que eles estão. E daí a gente pode usar eles com inteligência, sabe? Eu acho que tudo isso a gente vai precisar começar a provocar esses debates, né, em vários espaços para construir. E, poxa, imagina um espaço central aqui em Porto Alegre, por exemplo, coloca uma faixa lá, você trabalhador, entre aqui, vamos conversar. Conversar sobre o quê? Sobre o que tu quiser. Perfeito, é isso. Sabe? Sobre o que tu quiser. Vamos conversar. Tu tem algum problema? Tem alguma dificuldade? Vamos lá, vamos sentar junto aqui, vamos ver. Tu trabalha onde? Eu trabalho na loja, tá? Tu é comerciário e tal. Vamos tentar conversar com o teu sindicato, ver se é possível construir alguma coisa, tentar te proteger, tentar te defender. É isso. A gente precisa testar algumas coisas e arriscar algumas coisas para aproximar o trabalhador daqueles que querem proteger ele, né? Porque o outro lado quer explorar, quer continuar explorando, né? Quer tirar a nossa força de vida. Então a gente precisa encontrar um caminho para mostrar às pessoas, né? E para, enfim, trazer elas conosco para entender. E olha, se tu continuar ouvindo só o teu patrão, vai ter problemas sérios, tu não vai conseguir te aposentar, tu não vai conseguir tirar tuas férias com tranquilidade, tu não vai conseguir dormir de um dia para o outro. O adoecimento mental é uma coisa absurda na categoria bancária, por exemplo. Então a gente precisa achar esses caminhos, né? Testar muito e conversar muito entre nós para isso. Mas eu sou um grande parceiro para essas iniciativas e eu acho que a gente precisa encontrar esses caminhos, sabe? Eu acho muito importante a gente discutir cada vez mais sobre esses temas para tentar ampliar esse espaço. Maravilha. Isso. Sérgio, eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, meio atropelado, assim, mas nós iniciamos o primeiro bloco falando da malha de engenharia que concentra nas grandes empresas aí toda a comunicação por rádio, frequência, no Brasil, aí com o nosso convidado do primeiro bloco, e o nosso segundo bloco era exatamente para a gente tentar ver como é que essa coisa começa a se materializar na vida dos trabalhadores, né? Como é que isso faz falta na vida dos trabalhadores, a gente construir iniciativas e estruturas, né, que deem conta disso. E foi perfeito, quero deixar o convite aberto, aliás, não só para a comunicação popular, mas a grade é grande, né? E como temos a tarefa aí de mostrar por iniciativas que a gente consegue fazer as integrações, fica aberto também para nos utilizar quando for necessário, sem problema nenhum. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quero dizer que o meu canal também no YouTube está à disposição de vocês, tá? Para a gente conseguir construir esse ecossistema cada vez mais. Se tiver algum conteúdo, alguma grade, alguma coisa que vocês acham assim, a gente pode entrar ao vivo no teu canal 9 da manhã todo dia, tá lá. A gente coloca o login para vocês fazem a transmissão, a gente faz uma parceria, tamo junto, sabe? Eu acho que a gente precisa espalhar a palavra cada vez mais e manter essa rede ativa para construir esses espaços. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Está quase um pastor, né? Quer abrir uma igreja universal do trabalhador no centro de Porto Alegre e agora ainda dá um salve. Isso aí, vamos lá. Bruno, 10 segundinhos para o nosso editorial e caminhamos nosso programa para o final. Não, então, junto com o Coro tá aqui, né, a gente precisa entender o seguinte, pessoal. Se apropriar dos meios e buscar a soberania tecnológica. São dois temas distintos, mas um precede o outro. Então, a gente já conseguiu, de novo, se apropriar dos meios. Nos anos 80 era aquela correria de videomaker experimental, porque a Globo batia 85 pontos de audiência no Jornal Nacional. Na presença do companheiro, Alan e eu já nos esgoelamos assim há mais de 20 anos, tentando falar para direções sindicais de todo o país para não gastar o dinheiro da categoria botando anúncio
em emissora do inimigo. No auge do lazer, entrava um anúncio sindical, o lazer desconstruía ao longo da sua fala, e vou entrar mais um financiando a mentira sobre a classe trabalhadora. Isso não vai ser de roldão, mas vai ser de passo a passo, formiga em formiga. Na figura tua e do companheiro que falou anteriormente, Thiago Novaes, que é um baita especialista em rádio digital, a gente pode ter um debate parecido com isso. Não está nem sabendo, né? Como você falou, o discurso, no canto, mas o exemplo arrasta a multidão. Então, construir as ferramentas, colocá-las em funcionamento, traçar as alianças e avançar. Seria o nosso singelo editorial. E o convite, na frente do nosso coordenador, eu já topei, tá? Já topei. Tem gente que faz a mágica da plataforma, eu estou encantado de entrar ao vivo também nesse canal aí. Está no ar todo dia de manhã, de 9 às 9h30. Essa é a revista semanal do jornal. Seria fantástico fazer um ao vivo num canal de base sindical, que é o que a gente busca no nosso programa. Nossa programação é ampla. Sério, a gente fala para crente. A gente fala buscando um público-alvo de 11 milhões de desigrejados. A gente fala para 16 milhões de patrícios árabe-brasileiros como eu. A gente tenta buscar esses públicos-alvo. Agora, o público maior, que é o do Jornal dos Trabalhadores, integrar com um canal seria maravilhoso. É isso, obrigado, Alan, baita convite. A gente já tem muita coisa para fazer, a mais que a gente já faz o dia inteiro. Fico por aqui. Isso aí, Samba da Democracia de fundo para encerrar a nossa programação de hoje. Muito obrigado por quem nos acompanhou pelas redes sociais. No rádio, a tua participação é um pouco limitada, por enquanto, mas nós discutimos rádio digital e sabe como resolver na tecnologia também. Quem sabe é uma proposta de futuro aí para o rádio digital, essa integração e interação com a nossa programação. Obrigado pela tua audiência no rádio. Na Rádio Com vem aí o Entre Linhas. Os companheiros já estão na fita aí para entrar no ar. E na Ferrabras FM você fica com o Antônio Machado e a programação do nosso sábado. Até sábado que vem com Comunicação Popular. Voltamos segunda-feira com o Jornal das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Até lá. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, abraço.